Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Medita Lacan. Meu nome é Guilherme Esteves, sou psicanalista lacaniano e hoje quero muito conversar com você aí sobre um tema que gera muita curiosidade e também bastante confusão, sabe? O pessoal confunde muito o que é ser lacaniano hoje, como que é funcionar a partir da psicanálise lacaniana. Será que apenas repetir umas palavras, umas frases difíceis aí? Ou é seguir cegamente tudo aquilo que Lacan escreveu? Não, é muito mais simples do que você imagina, sabe? Olha, talvez ser lacaniano hoje exige uma postura muito mais viva, muito mais ética e atualizada aí com o nosso tempo. Pois é, vamos tentar abordar um pouquinho sobre isso, vamos tentar explicar um pouquinho aqui sobre qual que é a proposta aí da psicanálise lacaniana, como que ela funciona, como que ela diverge um pouquinho do Freud. Não diverge, mas como é que é feita essa releitura. Se esse assunto aí te interessa, fica comigo aí até o final desse vídeo, porque a gente vai poder fazer uma viagem bem profunda nesse tema. Bora lá? Qualquer dica, qualquer sugestão ou qualquer dúvida, pode nos mandar por aqui, tá bom? Vamos começar! Agora, para poder entender o que é ser lacaniano hoje, a gente precisa passar muito pelos conceitos básicos que o Lacan acabou nos deixando. Então a gente vai utilizar bastante referência teórica dele aqui. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que isso significa? Significa que o inconsciente não é um lugar escondido aí dentro da nossa cabeça, não adianta procurar ele aqui com raio-x, com uma tomografia. E que ele funciona aí, assim como uma linguagem, a partir das metáforas, das metonímias, do lapsus e até mesmo dos trocadilhos. Então, olha só, o que seria isso? Falar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, tanto a forma que ele se estrutura, como de onde que ele se estrutura. Ele se estrutura de onde que vem o inconsciente. A partir do momento que a gente deixa de sermos animais selvagens, de andarmos, como Freud cita no seu livro, uh, qual foi? O Mal-Estar na Civilização, que ele vai falar dessa evolução humana, quando a gente deixa de ser animal de alguma forma. Nesse sentido, o que é introduzido naquele momento, que passa um pouco despercebido por Freud, a questão da linguagem. E é isso que o Lacan vai estruturar e vai introduzir o nascimento do inconsciente. Acaba que escutar um paciente, então se torna escutar essa linguagem que está sempre em movimento. Que movimento? Dessa metáfora, que o sujeito usa para falar do seu sintoma, assim como a forma que ele se comunica, muitas vezes por metonímia, pulando de um assunto para o outro, que na verdade quer dizer a mesma coisa. Um outro ponto muito interessante, Lacan trabalha com os 3 registros, real, o simbólico e o imaginário. Ele trata essa questão do imaginário como o campo daquilo que é das nossas imagens, daquilo que a gente se estrutura, daquelas ilusões, de uma certa formação do eu. No simbólico, ele fala do simbólico como campo aí da linguagem, da lei, das regras sociais. E o real daquilo que não deixa de ser simbolizado e que é impossível de ser dito, que a gente não tem um acesso direto, que a gente precisa tanto aí desse registro simbólico quanto desse registro imaginário para dar conta aí dos eventos da vida de uma forma geral, das coisas, dos objetos, de alguma forma. Esses 3 registros, eles acabam se cruzando aí na nossa experiência humana, eles se entrelaçam de alguma forma e se amarram, tanto que ele acaba se estabelecendo como um compõe o outro de alguma forma, e todo sintoma acaba carregando todos esses registros aí misturados. Tá. Então aí entra um conceito ainda mais complicado de Lacan, que seria o objeto A. O que seria esse objeto A? Esse conceito é muito complexo, mas ao mesmo tempo também é muito fascinante. Ele fala daquilo que causa o nosso desejo. Não é bem aquele objeto que nos falta, mas é a falta em si que nos move e que nos faz buscar. Então ele faz uma outra leitura de como que a gente se movimenta através do desejo, como que a gente se estrutura na vida, a partir daquilo que nos falta. A completude é a própria morte.
Hã, esse lápis, não sei como chama, marcador para quadro branco. Isso é um objeto completo, é um objeto por si próprio. Ele está em si, em sua própria finalidade. O que que isso significa? Tem uma data de validade. Ele foi criado para isso e vai morrer sendo isso daqui exatamente. Ser humano não. A gente constrói as nossas histórias, nossos enredos, nossos objetivos. A gente está sempre em construção. Então, o que que nos movimenta para querer ser mais, para querer conquistar, para querer ganhar, para querer fazer qualquer construção na nossa vida? Aquilo que nos falta, que nos marca de alguma forma. Essa busca aí por esse objeto A, por esse objeto perdido aí, dessa ilusão de alguma forma de completude. Olha, com tudo isso, ser lacaniano hoje não é ir recorrer a conceitos. Não é repetir aquilo que Lacan falava como se fosse uma cartilha, regra fechada. Ser lacaniano, psicanalista lacaniano, é assumir uma posição aí na escuta do sujeito. A partir desse embasamento, como que eu vou ler, como que eu vou interpretar, como que eu vou enxergar o desejo da pessoa, como que eu vou enxergar o sintoma, como que ele se localiza. Então, tem muito mais relacionado a assumir uma posição na escuta do sujeito. Poder reconhecer que o sofrimento humano ele é singular, ele é único. Aquilo que me dói pode não te doer. E aquilo que me dói, dói em mim de uma forma extremamente específica. Não é da mesma forma que dói em você. Então a gente tenta muito aí não normatizar aquilo que é diferente. Trabalhar com aquilo que escapa a um certo sentido comum. Não achar que eu entendo aquilo que o meu paciente diz de uma forma muito preconcebida, mas que ele possa, o meu próprio paciente, possa me dizer o que, que aquilo realmente representa para ele. Não partir de pressupostos. Acaba que entender aí que a clínica não é um lugar aí de dar conselhos, mas um lugar de abrir um espaço para que o sujeito possa se escutar o que ele mesmo está dizendo, mesmo sem saber, sem se perceber nesse dito. E pontuar aí, neste lugar onde há aquilo que o significante de alguma forma aponta, que está em jogo aqui, em Lacan, é a ética. É uma palavra-chave fundamental, a ética lacaniana. E a ética não está ligada à moral. Muitas pessoas acabam assimilando a ética sendo igual à moral, mas não. A ética é uma reflexão sobre a moral. Então, a ética na psicanálise é uma ética voltada para a ética do desejo. Respeitar o desejo do outro, assim como também respeitar o meu desejo, mesmo quando ele parece meio estranho, mesmo quando ele não se encaixa muito bem. O que é aquilo que eu dou conta do meu desejo de sustentar? Não tem a ver com a ética lacaniana, é uma ética do desejo. Não que tudo aquilo que eu vou desejar, eu vou correr atrás, nesse sentido, vou. Mas como que eu posiciono frente ao meu próprio desejo? Assumir aquilo que há do meu desejo, tanto consciente quanto inconsciente, de alguma forma. Ser responsável por aquilo que eu produzo, como sintoma, como linguagem, como tudo na minha vida. É uma ética extremamente radical. Mas nós vamos aprofundar nela um pouquinho mais para frente. Olha, atender pela psicanálise aí tem muitos desafios. A gente acaba vivendo no mundo hoje de respostas muito rápidas, de terapias aí que prometem cura em 10 sessões, 10 minutos, de coaches aí que oferecem fórmulas mágicas aí para a felicidade. Do Instagram que está aí o tempo todo compondo, impondo ao sujeito de alguma forma um certo imperativo do gozo. A psicanálise ela trabalha muito ao contrário disso, ela respeita o tempo do inconsciente. Tanto o tempo de elaborar, de trabalhar, aí o desejo de cada um. Respeitar o tempo do paciente não significa aí que não seja jornalista que guia, que orienta aí, que conduz esse processo. Um outro desafio aí muito importante é a questão da superficialidade. As próprias frases de Lacan acabam se tornando aí memes, slogans, ficam muito superficiais. Mas trabalhar com Lacan é poder se aprofundar, sabe? E deixar se afetar por tudo aquilo que o seu paciente traz, sem querer se reduzir a uma lógica de mercado. Isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas também não se propõem muito a pensar sobre o que as palavras, o que o seu próprio sintoma representa para si.
Temos uma cultura de medicalização extrema, de que todo e qualquer problema, estou com uma dor de cabeça, ao invés de entender qual a raiz dessa dor de cabeça, como é que você funciona a partir dessa dor de cabeça, taca-se logo uma medicação, sem escutar seu corpo, seu afeto, suas sensações. Olha, você já parou para reparar aí quantas vezes hoje em dia a gente se sente pressionado a dar uma resposta muito rápida para tudo? Olha, na psicanálise é muito importante resistir a essa pressa. É trabalhar no tempo da fala, no tempo da escuta. Isso é importante que não é por isso que a análise vai demorar em si, ou que não é por isso que o analista não tem a sua responsabilidade dentro do seu consultório do desenvolvimento, sim, do caso. Tanto em suas intervenções, quanto poder fazer uma aposta, porque toda intervenção é uma aposta do analista. Aposta a partir do quê? Daquilo que ele escuta, daquilo que ele consegue aprender desse paciente. Então, é muito importante que essa questão de que não há pressa, que o tempo é do paciente, também não remeta a uma isenção de responsabilidade do analista neste processo. Olha, para onde que a psicanálise vai? Ela vai para onde aí o desejo humano for, porque o desejo que nos movimenta. Mesmo hoje, o desejo está sempre aí nos pulsando, está sempre aí nos incomodando, está sempre nos movimentando de alguma forma. Ainda que muito abafado por demandas externas, demandas da sociedade, demandas familiares, de que deve se fazer isso ou se deve fazer aquilo. Hoje nós vemos muitos jovens analistas estudando aí, se formando, fazendo novas formas aí de transmissão. Temos aqui esse YouTube, temos podcast, existem muitas lives, cursos online. A psicanálise também ela precisa encontrar novas formas aí de se transmitir. Mas é muito importante poder se transmitir e facilitar essa transmissão do conhecimento na psicanálise de alguma forma, mas sem perder aí a sua questão ética, da posição do sujeito frente àquilo que é dito. É mais do que nunca escutar aí o sofrimento psíquico, o que é necessário. Porque, apesar da tecnologia, o mal-estar, na verdade, se intensifica cada vez mais nas nossas relações. Por exemplo, se você pega o processo de racionalização, se você pega o processo de idealização que a sociedade nos propõe de alguma forma, isso massifica e intensifica os sintomas de uma forma extremamente grave. Então é muito importante transmitir essa psicanálise, muito importante poder transitar dentro dela sem perder a sua essência, a sua ética, de como que a coisa aí vai funcionar de alguma forma. Está cada vez mais necessário poder escutar a singularidade do sujeito. Quanto mais a gente evolui com as redes sociais, com a tecnologia de uma forma geral, mais a gente tem a sensação de estar conectado, mas cada vez mais sozinho, mais solitário. As pessoas já não se escutam mais no dia a dia de uma forma geral. Acaba que a gente trabalha com aquilo que escapa, com aquilo que falta ao sujeito de alguma forma, com aquilo que não se encaixa. É muito importante respeitar o tempo, o desejo e esse processo de ética da fala, tanto dos nossos pacientes quanto dos nossos, nossa própria ética. E principalmente, continue estudando, praticando aí e se analisando. Como o próprio Lacan dizia, o analista só se autoriza por si mesmo, mas também pelos outros. E por isso mesmo, quando o Lacan ele vai introduzir essa questão da passe, e como que funcionaria isso dentro das instituições psicanalíticas, exatamente por esse motivo de poder ter uma validação tanto social quanto pessoal, poder transmitir como que você transitou no seu processo de análise. Olha, se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu comentário. Quero saber mais o que te chamou a atenção hoje. O que é aquilo que você conseguiu aprender? O que foi interessante? O que é aquilo que não ficou claro? Ou até mesmo uma sugestão de um próximo encontro por aqui. E, claro, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, tanto sobre a psicanálise, nos seus diversos temas também, que acabam nos atravessando de uma forma tão profunda. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.